O tomate é uma planta de verão, uma planta originária do altiplano andino, ou seja, uma planta de altitude, que gosta de pouca chuva na folha, é uma planta de solos mais alcalinos, é uma planta que tem baixa resistência para fungo e não gosta muito de umidade. Esses são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração quando vai cultivar tomate. Quando a gente pensa em tirar sementes de tomate, eu tenho que levar em consideração que o tomate é autógamo, ou seja, ele se autofecunda. Algumas plantas se autofecundam, outras plantas, as flores precisam de pólenes que vêm de outras plantas que vêm pelo vento ou por inseto. No caso do tomate, então, ele é autógamo, ou seja, se autofecunda. Mesmo assim, se você for fazer uma seleção de tomates, ele precisa ter um isolamento entre cultivares diferentes de pelo menos 25 metros. A soja, por exemplo, é zero, não tem como uma planta cruzar com a outra, mesmo estando ao lado. O tomate já pode haver cruzamento, então eu preciso ter esse cuidado, um isolamento de pelo menos 25 metros, porque o tomate é autógamo, mas ele tem uma taxa de alogamia, ou seja, ele pode sofrer algum cruzamento. Então, se eu estou tentando preservar uma variedade antiga de tomate e eu não tomar esse cuidado, eu acabo cruzando. Então, cada uma dessas aqui teria que estar a 25 metros de distância uma das outras. No caso do tomate, você precisa trabalhar entre 10 a 50 plantas para poder fazer esse processo, ou seja, eu preciso ter entre 10 a 50 plantas dessa, entre 10 a 50 plantas desse tipo e entre 10 a 50 plantas desse outro tipo. Por quê? Porque senão eu começo a fazer uma seleção negativa, eu começo a selecionar e pode ser que dentro de algumas plantas tenha uma variabilidade genética e eu vou reproduzir isso. Então eu preciso ter pelo menos entre 10 a 50. Quando é de polinização cruzada, eu já vou precisar de um número maior de plantas. No caso do tomate, entre 10 a 50. E lembrando que ele é autógamo, mesmo assim eu preciso ter um isolamento de 25 metros entre plantas. Agora, o que a gente faz? O tomate estando maduro, eu não vou colher ele verde, eu preciso colher ele maduro para extrair a semente. Eu vou abrir o tomate, vou tirar as sementes, vou separar variedade por variedade e a polpa você pode consumir. A semente que eu tirar, eu vou botar num copo, vou botar um pouco d'água e vou deixar fermentar por 3 dias. Com isso, ela libera a mucilagem que tem ao redor da semente, eu lavo ela e aí é que eu vou fazer a secagem. A polpa que sobra toda pode ser usada para fazer molho, extratos, enfim. Aqui nós estamos obviamente tirando uma quantidade pequena para ver como faz o processo. Isso você vai fazer com cada variedade de tomate que você tiver. Esse tomatinho que o pessoal chama de cereja, né? Ó. Aí eu também aqui eu posso ir classificando, tirando alguns que já são um pouco diferentes, né? E aqui eu tenho um tomate médio, que ele dá uns cachos interessantes, e eu deixo ele então, tiro o maior, porque eu não quero ele grande. Eu vou querer ele um tomate mais médio, como esse aqui mais ou menos, esse padrão, certo? Então daqui eu vou tirar essa semente, vem para cá, daqui eu tiro essa semente, vem para cá. Identifico os três, faço o processo, como a gente falou, de fermentar por 3 dias, lavo a semente, deixo secar na sombra e nunca secar em lona preta, em cima de lona preta, porque a temperatura passa de 60 graus. Esse caldo que sai é importante, porque isso aqui vai ajudar na fermentação e eu preciso que ela fermente para que saia essa mucilagem que tem ao redor da semente, certo? Ó, aqui está a mucilagem do tomate e eu vou colocar um pouco de água. Isso aqui eu deixo assim e fermento por 3 dias. Depois de 3 dias eu vou lavar e a semente essa aqui vai ficar como essa aqui depois de limpa. A mesma coisa eu vou fazer com as outras variedades. Vou abrir, vou tirar a semente, vou colocar no pote, separo o bagaço caso eu queira comer ou fazer um molho. Não esquecer de identificar depois. E aí eu tenho que o quê? Botar água, boto um pouco d'água e deixo fermentar. Isso aqui o ideal é tapar com um pano, para não vir inseto, não pousar mosca nem nada, eu deixo tapado, por 3 dias. Isso aqui em 3 dias ele fermenta um pouco, vai consumir com oxigênio, vai perder essa mucilagem, você vai lavar ela bem lavada e ela vai ficar assim. Aí você deixa secar e pode guardar. A semente na hora da secagem não pode passar de 40 graus de temperatura. É a temperatura de um corpo com febre, por 2 horas para poder guardar ela, e de preferência em papel. Se a semente passar da temperatura,
ela vai perder mais do que água, ela vai perder as suas reservas, aí ela vai morrer. Por isso que semente não é grão. Uma coisa é o grão que você compra no mercado, que alguns até nascem, e outra coisa é semente. A semente tem um cuidado para a secagem. Semente é uma unidade de vida, então tem que ter todo o cuidado porque é um ser vivo.